Eu vou ser curto, grosso, direto e breve. A escolha que separa reis de tolos chama-se leitura. A leitura é a pedra de amolar, de afiar a mente. Ponto final. Todo mundo que chega e diz pra te ler menos, ou porque vai acontecer obesidade mental, ou porque isso, porque aquilo, ou porque tu tá perdendo tempo demais com leitura, mande pro inferno imediatamente, manda pra puta que eu pariu, manda ir tomar no cu, chama de tolo, tosco, burro, pútrido e fétido, e ponto final. Esses dias eu vi um cara que trabalhou pro Silvio Santos, ele é um cara muito endinheirado, muito rico, porém, obviamente que se mete a falar sobre assunto que não conhece. Ele tava dizendo, não, porque o cara que lê 50 livros por ano tem obesidade mental. Obesidade mental não existe. Quando eu era um nenezinho, eu refutei esse conceito. Acontece que a capacidade de petabytes do cérebro e a capacidade de acúmulo de informações por intermédio de um livro não é compatível ao longo de uma vida. Bom, façam a seguinte pergunta para o ChatGPT. ChatGPT, eh, se eu, se eu, se eu lesse 5 horas por dia, todos os dias, quanto tempo demoraria para eu encher meu armazenamento cerebral? Mais ou menos uns 9.500 anos. A gente não vive nem 100 anos. A capacidade do cérebro é literalmente, assim, ó, muito superior ao tempo de vida de um ser humano. Mesmo que nós lêssemos 5 horas por dia, algo que eu sou um leitor ávido, mano. Eu leio, assim, no meu auge eu conseguia ler 4 horas e meia por dia. Nunca consegui, assim, manter uma rotina consistente de ler 4 horas por dia. A minha média é mais ou menos entre 1 hora e meia e 3 horas por dia. Então, eu que sou um leitor ávido, não consigo 5 horas por dia. Imagina uma pessoa com filhos, rotina de trabalho, higiene, etc, etc. Não dá. Então, mesmo que uma pessoa conseguisse, isso ainda estenderia assim, ó, por muito e muito e muito tempo para lotar o armazenamento cerebral. Então, obesidade mental não existe. Em contrapartida, existe um negócio no Brasil que assim tem abundância. Desnutrição mental. As pessoas não entendem nada sobre o que falam, não estudam nada, se acham gênios. A gente tá em um mundo de desnutridos cerebrais. Aí me vem ainda canalhas dizer: não, porque você não pode ler muito. Não pode o escambau. Vá pro inferno. Existem 3 segredos dentro da leitura que eu quero conversar contigo. Número 1. Tanto os bem-sucedidos quanto os fracassados deixam rastros. Tu começa a ler muita biografia de pessoa bem-sucedida e começa a observar muito a vida dos fracassados e tu vê que tem indícios, meio que setas apontando, olha, se tu fazer isso aqui, vai dar bom, se tu fazer isso aqui, vai dar ruim. Então, em primeiro lugar, os reis deixam indícios de sua realeza. Em segundo lugar, se tu lê romances ou ficções, tu expande o teu imaginário. Expandindo o teu imaginário, tu torna-se mais criativo. Portanto, tu consegue inventar soluções melhores. E terceiro e último, a leitura formata o cérebro. Ela te dá novos padrões de pensamento. Então, por mais que tu esqueça de algo, porque no capítulo tal, em tal página, aconteceu o que dentro do livro? Não sei. Por mais que tu esqueça, a tua estrutura cerebral modificou-se. Lembra de Parmênides? O ser é e o não ser não é. Existe uma regra ontológica que o professor Olavo falou. Uma vez que algo passe pelo fio da existência, ele não pode voltar a ser nada. Lembra? O ser é e o não ser não é. Então, o que foi continua, transmuta, muda, acontece algo. Passou pelo fio da existência, acontece algo. O mesmo aplica-se ao teu cérebro. Se tu leu uma página e aí se esqueceu e não sabe mais, de alguma forma aquilo ali passou pela tua existência e tem uma contribuição para com tua vida. Sacou? O sujeito que é sábio e é um estrategista, ele não caminha pelo mundo sem um mapa. O mapa são as biografias, as histórias, os tutoriais. Por exemplo, um sujeito que quer ficar rico. Quem que ele tem que ler?
todos os sujeitos ricos que eu conheci leram Napoleão Hill. Um sujeito quer se tornar filósofo, quem que ele tem que ler? Obrigatoriamente Platão e Aristóteles. O sujeito quer ser sociólogo, ele tem que ler Marx, Durkheim, Weber. O sujeito quer ser... Bom, não importa, literalmente, o que tu quer ser, existem livros que são peças fundamentais daquela profissão. Tu quer ser economista e tu não vai ler, por exemplo, sei lá, o Keynes. Que jeito, mano? Que jeito? Só que aqui, claro, a gente tá falando de um contexto de estratégias de poder, então tu vai ter que ler as 48 leis do poder, as 7 regras do poder, tu vai ter que ler como lidar com o poder, enfim. São coisas que tu vai ter que ler, porque se tu não introjetar esse conhecimento na tua cabecinha, tu nunca vai poder agir no mundo com base nesse conhecimento. Um exemplo análogo, se tu não tem dinheiro, tu não pode me dar dinheiro. Se tu não tem porte de poder, postura de poder, tu não pode agir com postura de poder, com porte de poder. Portanto, não vai conquistar muita coisa. Óbvio que não basta apenas ler uma biografia, tu tem que destrinchar, tu tem que entender, olha, esse evento aqui, bom, como é que ele passou por esse evento aqui? O sujeito no meio de uma guerra, o sujeito em um colapso econômico, em uma crise existencial, como é que ele lidou com isso? Se eu tivesse no lugar dele, como que eu agiria? O que passaria na minha cabeça? Quando tu tem esse tipo de comportamento, que é um comportamento de se colocar na situação que tu tá lendo, é um pouco diferente, porque quando tu só bate o olho e lê a narrativa, é mais batido. Agora, quando tu se coloca dentro da cena que o homem viveu, tu tá fazendo meio que um ensaio mental. Ensaio mental é quando tu se coloca na perspectiva de vivente da experiência. E tudo que tu se coloca na perspectiva de vivente, naturalmente te traz mais lições. Então tu tem que meio que destrinchar a história, a biografia dos sujeitos. E naturalmente tu vai encontrar padrões. Eu nunca vi um sujeito que era bem sucedido que não tinha consistência, por exemplo. Tá lá o sujeito doente, mal, fazendo. Tá lá o sujeito felizaço no melhor dia da sua vida, fazendo. Consistência, ele faz, ano após ano acumula experiência. Mas não só isso. Existe um lado de estudo também. Eu nunca vi um bom profissional que não testava coisas de forma criativa e não estudava. Porque a pedra que amola, que afia o cérebro, é o aprendizado. É o teste de coisas. É a invenção. Tá? Um dos grandes erros dos tolos é pensar que são originais. Nossa, eu estou criando meu próprio caminho. Mano, tu não precisa reinventar a roda. Na verdade, tu vai perder tempo demais reinventando a roda. O mundo muda muito rápido. Aprende o que já existe, melhora o que já existe. Ah, mas eu quero seguir o meu caminho no mundo. Filho, já viu o poder perdoar os despreparados? Os despreparados comem as migalhas que são jogadas pra eles no cárcere. Essa é a real do mundo. Se tu gostou desse vídeo e quer se tornar um mestre em estratégias, clica no primeiro link da descrição para conhecer o Mestre em Estratégias.